Como a ideologia mudou ao longo dos séculos na Rússia? O povo russo sofreu bastante ao longo da história. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele foi capaz de recuperar e proteger sua terra natal do inimigo, bem como reconstruir a terra devastada. A ideologia e a crença em algo maior que sua própria realidade foi muitas vezes a força motriz que os inspirou a fazer grandes conquistas. Para isso, porém, o Estado frequentemente cunhou ideias e slogans específicos. Se você se interessa por esse assunto e pela história da Rússia, conheça o nosso livro, 100 mitos da Revolução Russa. O link para a venda está na descrição do vídeo. E agora, voltando ao nosso assunto, vamos à primeira ideologia. Século XVI, Terceira Roma. O Império Bizantino ruiu em meados do século XV, mas, antes que isso ocorresse, Sofia Paleóloga, a sobrinha do último imperador, casou-se em Moscou com o grão-príncipe Ivan. Décadas depois, o monge erudito Filotel de Pskov criou o conceito de Moscou com a Terceira Roma. Segundo ele, a primeira fora a Cidade Eterna, a segunda Constantinopla e a terceira Moscou, o último reduto do cristianismo ortodoxo. Moscou herdou assim o brasão de armas de Bizâncio, a águia de duas cabeças, símbolo da manutenção da verdadeira fé. O conceito se baseava em uma série de ideias que concebia Moscou como o último grande reino ortodoxo, governado por um monarca piedoso e sábio, que também era o chefe da igreja. A segunda ideologia, no século XVII, harmonia entre igreja e Estado. Em meados do século XVII, quando o patriarca Nikon começou suas reformas na igreja, ele e o czar Alexei I empregaram o conceito bizantino de harmonia, ou seja, a união do poder eclesiástico ao Estado. As reformas de Nikon acabaram causando um cisma na ortodoxia russa e, enfim, o patriarca acabou privado de seu poder. A terceira ideologia surgiu no século XVIII. Serviço ao Estado, lealdade ao czar. Durante o período de reformas, o czar Pedro o Grande criou uma nova ideologia de Estado, pela qual promulgou mudanças de longo alcance em toda a Rússia. Depois de visitar a Europa, ele criou leis que obrigavam todos os nobres a obedecer incondicionalmente suas ordens, mas, ao mesmo tempo, respeitar o direito civil. A quarta ideologia surgiu no século XIX: ortodoxia, monarquia e patriotismo. Pela fé, o czar
e a pátria. Era o lema semioficial proferido pelo exército russo e pela população para estimular a luta armada contra o exército napoleônico. Era uma resposta ao slogan republicano francês de liberdade, igualdade e fraternidade. Essa ideologia, apoiada pelo czar Nicolau I e vários intelectuais, entre os quais o escritor Nikolai Gogol, unia uma série de ideias anteriores. A tríade pressupunha, primeiro, a preservação da fé ortodoxa e a proteção da Igreja. Segundo, lealdade ao Estado, em sua forma de governo, que tinha no imperador o pai da terra e do povo. Terceira, preservação das tradições nacionais e igualdade dos direitos civis para todas as nações da Rússia. Esta tríade continuou sendo a ideologia oficial até a queda do Império, em 1917. A quinta ideologia nasceu no início do século XX. Trabalhadores do mundo, unam-se. Os bolcheviques desenvolveram uma ideologia inteiramente nova para o povo russo. A ortodoxia foi suplantada pelas ideias comunistas, com Lenin, Marx e Engels, tomando o lugar da Santíssima Trindade, agora proibida junto com toda a religião. Após sua morte, Lenin tornou-se o líder eterno. Lenin viveu, Lenin vive, Lenin viverá para sempre. E o Partido Comunista passou a ser o corpo que unia todos os povos do mundo, como afirma o slogan: Trabalhadores do mundo, unam-se. A sexta e última ideologia surgiu no século XXI: unidade, patriotismo e independência. A ideologia comunista ficou em um beco sem saída na década de 1980, quando uma profunda crise econômica e política abalaram a União Soviética e, eventualmente, derrubaram o regime. A obsoleta ideologia soviética ficou para trás e a recém-nascida Federação Russa passou anos sem qualquer ideologia oficial, até que o povo russo recuperou sua autoestima e fé no progresso e criou uma nova ideologia. Essa nova ideologia tinha como princípio o bem-estar do povo, e este objetivo seria alcançado graças a 3 conceitos: a unidade do povo russo, que retoma o conceito de nacionalidade. O segundo conceito básico é o de patriotismo, que deve ser baseado na história, reforçada com o desenvolvimento de um estilo de vida saudável. Mas nada disso pode ser feito sem uma política externa forte. A Rússia é um país com mais de 1000 anos de história e quase sempre teve o privilégio de conduzir uma política externa independente, diz Putin. Em várias ocasiões, o presidente russo reiterou que vivemos em um mundo multipolar e não podemos voltar aos dias de Guerra Fria, quando havia 2 superpotências. Como pudemos perceber, a Rússia passou por muitas mudanças sociais. As transformações sociais são um tema complexo que envolve diversos setores da sociedade. Mas quando unimos estes elementos com a vontade de fazer a diferença, é possível chegar à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Juan Heleno.
Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Para saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.